Olá, olá! Ótima tarde. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem aqui para a gente bater um papo hoje sobre a interpretação de sonhos. Afinal de contas, estou falando bastante, fazendo alguns posts sobre essa matéria e muitos devem estar se perguntando: ué, mas o Anderson não é cristão, o Anderson não tem uma fé em Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Afinal de contas, muitos devem pensar que interpretação de sonhos tem a ver com esoterismo, com magia, com adivinhação. E como sempre, nós vamos utilizar a Bíblia para falar sobre isso. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Vamos aguardar para ver aí quem vai estar junto com a gente nessa jornada de interpretação de sonhos. Enquanto isso, vamos pegar a Bíblia aqui. Mas nós vamos hoje fazer um resumo sobre o assunto da Bíblia. Afinal de contas, é uma história um pouco longa, mas ela está contida no livro de Gênesis, no capítulo 41, que conta a história do jovem José, aquele que foi governador do Egito, que salvou não só o Egito, mas toda a região da fome que assolou aquela região. Vamos aguardar mais um pouco. Afinal de contas, é um assunto bem interessante. Interpretação de sonhos. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Na verdade, na Bíblia nós temos dois casos de sonhos relatados assim, em detalhes. Mas vamos falar hoje só sobre esse e vamos de repente dar uma pincelada sobre o outro assunto. Então vamos lá. Na Bíblia, no capítulo de 41 do livro de Gênesis, fala sobre a história de José. E José, nada mais, nada menos, foi um governador da maior potência militar, política, maior potência financeira da época, que foi o Egito. E com uma agravante, José foi governador de uma terra estranha. Afinal de contas, José não era egípcio e não era natural judeus, pessoas israelitas, pessoas que não eram egípcios, governarem o Egito. E José quebrou essa regra por um detalhe. Ele interpretou os sonhos de Faraó. No capítulo 41 de Gênesis conta que o Faraó teve um sonho. Na verdade, foram dois sonhos. Primeiro, ele sonhou que 7 vacas gordas, bonitas, saíam a pastar às margens de um rio, provavelmente o rio Nilo. E atrás dessas 7 vacas gordas, vieram 7 vacas magras e feias e devoraram as 7 vacas gordas, mas mesmo assim se mantiveram magras e feias. Logo após, Faraó teve outro sonho, que nasciam 7 espigas bonitas de milho, e logo após elas nasciam 7 espigas secas, velhas, 7 espigas mirradas, e essas 7 espigas feias comiam as 7 espigas bonitas e se mantiveram feias. E esses sonhos, todos os sábios do Egito, todas as pessoas cultas do Egito, não conseguiram interpretar. E José, um homem que era prisioneiro no Egito, foi chamado para interpretar esses sonhos. E quando o faraó perguntou para José: José, você consegue interpretar o meu sonho?
José falou assim: eu não. Se o Deus a quem eu sirvo permitir, eu vou revelar o significado do sonho. E Faraó contou o sonho a José, e José revelou. 7 anos de prosperidade representavam as 7 vacas gordas, as 7 espigas gordas, e 7 anos de seca, de fome, representavam as 7 vacas e as 7 espigas magras. Então o faraó perguntou: e o que poderíamos fazer para evitar isso? E José falou: olha, nos anos de colheita, nós ajuntamos para que nos anos de pobreza nós tenhamos mantimento para suprir as nossas necessidades. E graças a essa interpretação de sonhos, essa visão empreendedora, essa visão comercial de José, o faraó colocou ele como governador do Egito. E aí muitos podem me perguntar: mas Anderson, o que a Bíblia tem a ver com a psicanálise, com a interpretação de sonhos da Bíblia, tem a ver com a interpretação de sonhos profissional, vamos se dizer? Na verdade, tudo e nada ao mesmo tempo. Afinal de contas, a psicanálise é, entre aspas, uma ciência que estuda o inconsciente. Só que o nosso subconsciente muitas vezes recebe, como poderíamos dizer, downloads podemos dizer, do mundo espiritual, de outras dimensões, depende do jeito que você quiser acreditar. E muitas das coisas que acontecem também no subconsciente nosso ficam ocultas, muitas vezes pelos nossos bloqueios, pelas nossas crenças, muitas vezes religiosas, mas eles estão lá. Quem nunca teve a tão falada ou a tão conhecida no meio evangélico a poluição noturna? Que são sonhos eróticos que homens ou mulheres chegam inclusive ao orgasmo sem estímulos externos, simplesmente dormindo através de sonhos. E o que esses sonhos estão revelando? Nada mais, nada menos do que aquilo que a nossa carne ou o nosso inconsciente está clamando. Porque muitas vezes no consciente nós nos guardamos, nós mantemos a nossa religiosidade, nós mantemos a nossa aparência perante o mundo. Mas como existe uma frase que diz assim: nós podemos enganar a todo mundo, menos o nosso travesseiro. E são nos nossos travesseiros que os sonhos se manifestam. E nesses sonhos vêm as manifestações do nosso inconsciente. Quem nunca guardou mágoa de um ente querido e diz: não, eu perdoei, está tudo resolvido, mas continua muitas vezes sonhando com aquela pessoa? Sonhos e sonhos vão vindo e aquela pessoa aparece muitas vezes bonita, muitas vezes sofrendo, mas sempre aparece nos seus sonhos. Isso nada mais, nada menos é uma forma do seu inconsciente estar mostrando que ainda existem lacunas a serem preenchidas, questões a serem assimiladas, perdões a serem manifestados, que muitas vezes nós, de forma consciente, nos recusamos a isso. Quantas vezes nós sonhamos com sonhos que aparentemente são impossíveis? De repente, aquele jovem que vira e mexe sonha em ser um jogador de futebol e nos seus sonhos está dando dribles maravilhosos. Mas ao que ele acorda, a realidade dele mostra uma vida totalmente diferente. Mas esses sonhos estão mostrando aquilo que arde no nosso inconsciente. Muitas vezes os nossos desejos são abafados pelo nosso ambiente, pelas nossas crenças que foram semeadas pelo nosso ambiente, por pessoas de autoridade que nos cercam, como pais, pastores, padrastos, professores. Pessoas que tiveram importância na nossa vida, que muitas vezes insistem em semear as frustrações delas em nós.
Se eu que sou eu não conseguir, quem é você para conseguir? E essas crenças são colocadas por anos e anos no nosso subconsciente e acabam, sim, entre aspas, se tornando a nossa realidade consciente. Mas o nosso inconsciente está lá, clamando. Cara, você pode. E todos nós podemos. No livro de Gênesis, ainda, no capítulo 1, no versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A semelhança de Deus nós somos criados. E o que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? E se nós somos imagem e semelhança de Deus, e se nada é impossível para Deus, por que nós somos limitados pelas consequências ou pelas circunstâncias do dia a dia? Quem disse que você não pode ter aquela vida que você sempre sonhou? Quem disse que você não pode ter aquele casamento maravilhoso? Aquela vida sexual que muitas mulheres nunca provaram? Simplesmente por causa de crenças religiosas, crenças familiares, crenças que foram semeadas no inconsciente coletivo e que nós aceitamos como nossas e vivemos vidas limitadas, tacanhas, medíocres, simplesmente por não entendermos, não aceitarmos e não ouvirmos os nossos sonhos mais íntimos. Os seus sonhos têm muito a dizer sobre quem é você. Os seus sonhos têm muito a dizer quais são suas aspirações, quais são os seus talentos, quais são as suas vocações. Agora, o difícil é querer ouvir. É mais fácil ouvir daquele amigo que não conquistou nada. É mais fácil ouvir o pai e a mãe que, infelizmente, devido a N circunstâncias, não conseguiram galgar o sucesso e estão colocando sobre você as frustrações deles. E se eles não conseguiram, quem é você para conseguir? Se os seus amigos, se as pessoas que estão ao seu redor aceitam uma vida tacanha, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para querermos uma vida melhor do que a deles? Afinal de contas, todos eles são melhores do que nós. Eu mesmo acreditei por muitos e muitos anos sobre isso. Aceitei que pessoas que por causa que tinham um tom de pele diferente do meu, eram mais merecedoras das benesses da vida do que eu. Por causa que tinham pais e mães e eu, pelas circunstâncias da vida, só tive a figura materna. Quantas vezes eu não me vi inferior a todos aqueles que tinham uma vida diferente da minha. Mas que com o passar do tempo, eu passei a acreditar sim nos meus sonhos. Fui instruído por pessoas que também acreditaram nos sonhos delas. E aí você pode me perguntar, cara, então você tem uma vida perfeita? Claro que não. Vivemos de glória em glória, sonhos em sonhos. Assim como um dia Deus se revelou a Jacó em um sonho e mostrou a Jacó uma escada que saía da onde estava e subia até os céus. Isso demonstra que a vida é feita de degraus e que para alcançarmos os mais altos céus ou as mais altas benesses da vida, nós temos que primeiro subir um primeiro degrau. Depois subimos o segundo, terceiro, quinto,
décimo, e assim vai, de glória em glória. Ou você acredita realmente que você aprendeu a andar sem nunca rastejar, sem nunca cair? Pois é, para aprendermos a andar uma coisa tão trivial no dia de hoje, um dia nós rastejamos, um dia nós gatinhamos também, até que um belo dia precisamos do apoio de alguém, de um móvel para ficarmos de pé. Caímos de novo, e de novo, e de novo, até que um dia conseguimos nos afirmar e demos os primeiros passinhos sem ninguém a nos segurar. Desses passinhos vieram as primeiras corridas, e muitos que deram essas primeiras corridas hoje chegaram a serem campeões olímpicos, medalhistas de ouro, Ironmans, Ultramans, e assim vai. Muitas crianças que outrora ganharam o seu foguetinho, o seu aviãozinho, se tornaram astronautas. Muitas das meninas que outrora brincaram de casinha, hoje são donas de casa, mães, esposas maravilhosas. Outras que tiveram de repente a Barbie, advogada, se tornaram advogadas, empresárias, modelos, mulheres de sucesso. O que diferencia uma pessoa que teve sucesso de uma pessoa que não alcançou ainda o sucesso? O que diferencia é acreditar e entender os seus sonhos. Dar ouvidos àquilo que está escondido aqui. Aquilo que Deus, o universo, seja lá como você chama, já semeou no seu DNA, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. As chaves do sucesso estão muito mais próximas do que você e eu imaginamos. Afinal de contas, elas estão dentro de nós. Basta nós sabermos ouvir. E é aí que entra, de repente, uma boa sessão analítica para que possamos entender, para que possamos traduzir e para que possamos clarificar aqueles sonhos que muitas vezes são manifestos na sua noite de sono, ou que muitas vezes estão aí no seu consciente, e você mesmo tem se podado por causa de crenças e valores que foram semeados, que você acredita serem seus, mas que muitas vezes vêm sido semeados ano após ano no seu inconsciente. Se você quer saber mais sobre interpretação de sonhos, se você quer saber mais sobre como conhecer a si mesmo, sem religiosidade, não estamos aqui para pregar o que aconteceu com José para você, mas sim para trazer clareza e mostrar que essas questões de interpretações de sonhos não são coisas de Freud, de repente de Milton Erickson, de Lacan. Não, são muito mais antigas e que já trouxeram muitos resultados positivos para aqueles que interpretaram e para aqueles que tiveram seus sonhos interpretados. Conhece-te a ti mesmo e de ti fluirão águas da vida. Conhecer a você, conhecer ao outro, com certeza pode ser a melhor forma de mudar a minha vida, a sua vida e a vida das pessoas
que nós amamos. Espero ter podido contribuir nessa tarde. Nessa noite, de repente, não sei o horário que você vai estar vendo essa live. Ela vai ficar gravada aqui e vai ficar disponível para você que, de repente, tem suas questões com a interpretação de sonhos. Se você gostou, por favor, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like. Não deixa de compartilhar com seus amigos também, porque muitos devem ter esse preconceito de que interpretação de sonhos não é coisa de Deus, que interpretação de sonhos é coisa de esotérico, é coisa de misticismo, é coisa de macumbeiro. Infelizmente, né? Como o próprio Jesus dizia, meu povo sofre e sofre por falta de conhecimento. Se você ainda não nos segue, por favor, seja bem-vindo. Se você também não é inscrito no meu canal, por favor, seja muito bem-vindo à nossa família. Espero que nós nos encontremos nos próximos vídeos e se você precisar da nossa ajuda, não se acanhe em chamar. Se quiser deixar sua pergunta também, vai ser muito bem-vinda, pois estamos aqui para ajudar a trazer clareza às crenças, às limitações que, infelizmente, muitos de nós ainda carregamos. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais!